Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. E hoje vamos falar um pouco da teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral é um complemento da relatividade restrita. Se você ainda não viu nosso vídeo sobre relatividade restrita, clique aqui no link. A relatividade geral leva em consideração a gravidade, seus efeitos e causas. Foi publicada em 1915 por Albert Einstein. Esse ano, a teoria comemora 100 anos. A teoria da relatividade geral generaliza o princípio da relatividade dos movimentos para um sistema que inclua campos gravitacionais. No começo do século XX, Einstein propôs o espaço de Minkowski, um espaço tetradimensional plano onde a quarta coordenada é o tempo, criando o conceito de espaço-tempo. Na segunda década do século passado, Einstein propôs que a gravidade era uma força inercial. Desta forma, Einstein propôs o chamado princípio da equivalência, que mostra que sistemas acelerados e sistemas sob campos gravitacionais são fisicamente equivalentes, estendendo o princípio da relatividade restrita a referenciais uniformemente acelerados. Em palavras mais simples, uma pessoa num foguete com a mesma aceleração da gravidade terrestre, num local onde não existe gravidade, teria a mesma sensação de estar sobre um campo gravitacional terrestre. Isso vale apenas localmente. Por isso temos uma nova definição, o referencial localmente inercial. O princípio da equivalência é um passo fundamental para se estabelecer a teoria da gravitação de Einstein. A covariância geral das leis da física, visto que, segundo este princípio, um observador, dada a impossibilidade de este discernir entre ser ou não ser inercial, torna-se equivalente a todos os outros sistemas de referenciais. Um conceito importante que podemos tirar disso é a massa gravitacional e inercial. A massa inercial é a massa presente na segunda lei de Newton e corresponde à resistência dos corpos em mudar seu estado de movimento relativo. Já a massa gravitacional, que é a que aparece na gravitação universal de Newton, dá a capacidade de um corpo atrair o outro, identificando um referencial acelerado a uma força gravitacional. Segundo a mecânica celeste de Kepler, um corpo massivo orbitando outro corpo massivo traça uma elipse, com uma das massas no foco e com um periélio fixo. Há uma certa precessão nas órbitas planetárias, sobretudo devido à existência de outros planetas. Porém, em 1859, notou-se que o periélio de Mercúrio possui uma precessão anômala, não explicada pela mecânica newtoniana. Einstein demonstrou que a relatividade geral predizia exatamente a diferença observada no periélio mercuriano. Este foi um poderoso fator motivante para a adoção da teoria de Einstein. Hoje sabe-se que a taxa anual de precessão do periélio de Mercúrio é de 5.600 arcos de segundo por século. O princípio da equivalência põe em pé de igualdade todos os referenciais. Uma consequência disso é que um observador movendo-se livremente em seu referencial pode ver-se em um estado de movimento diferente do visto por um observador em outro ponto do espaço. Voltando ao exemplo do elevador, um observador dentro de uma nave espacial em órbita se vê completamente livre de forças inerciais, o que para ele significa que o seu referencial é localmente inercial. Um observador na Terra constata que a nave não está em movimento retilíneo, mas em órbita ao redor da Terra. A maneira de se lidar com essas diferenças é escrever em um referencial genérico a equação do movimento observada no referencial localmente inercial, através da equação que determina a transformação de referenciais. Aplicando as mudanças de referenciais nas equações do movimento, obtemos a equação da geodésica, que nada mais é do que a equação do movimento de um corpo em um referencial genérico. Ou seja, se em um referencial localmente inercial um corpo executa um movimento retilíneo uniforme,
Em um referencial genérico, o mesmo corpo percorrerá ao longo de um espaço-tempo uma curva chamada geodésica, que não necessariamente é uma reta. Para entenderem melhor essa seção, aconselho que assistam nosso vídeo sobre geometria diferencial e topologia. Da relatividade restrita, temos o conceito de espaço-tempo. A relatividade restrita cria duas regiões distintas, uma de tempo e outra de espaço, o que difere um pouco de um espaço euclidiano, onde não há distinção entre as dimensões. Podemos ficar parados no espaço, mas não podemos ficar parados no tempo, pois isso implicaria em velocidade infinita, e a maior velocidade possível é a velocidade da luz. Isso significa que no espaço-tempo nunca estamos realmente parados. Uma distância no espaço-tempo é denominada de intervalo. Para a velocidade máxima ser menor ou igual à da luz, o deslocamento no tempo menos o deslocamento no espaço deve ser sempre positivo, ou seja, o intervalo ds é sempre positivo. Podemos generalizar as coordenadas utilizando o tensor métrico. A métrica é uma característica do espaço-tempo e não do referencial, portanto, ao se alterar o referencial, apenas muda a expressão métrica e não a métrica em si. A presença de massa e energia altera a métrica do espaço-tempo, criando deformação, curvaturas, sendo a gravidade uma consequência de tal curvatura. Suponha que um objeto esteja espacialmente parado, se movendo apenas no tempo, em linha reta. Aproximamos dele um corpo massivo. A presença desse corpo vai deformar o espaço-tempo, fazendo com que ele comece a se mover também nas coordenadas espaciais. Uma boa analogia é de uma bola massiva sobre uma cama elástica. A bola vai curvar a membrana elástica, fazendo com que os objetos próximos caiam em direção ao centro de massa. Esse efeito chamamos de gravidade. Quanto maior a massa do objeto, maior a deformação do espaço-tempo. Na relatividade geral, os fenômenos que na mecânica clássica se considerava serem os resultados da ação da força da gravidade são entendidos como representando um movimento inercial no espaço-tempo curvo. A massa da Terra encurva o espaço-tempo. Isso faz com que tenhamos tendência para cair em direção ao seu centro. O ponto essencial é entender que não existe nenhuma força da gravidade atuando à distância. Na relatividade geral, não existe ação à distância, e a gravidade não é uma força, mas sim uma deformação geométrica do espaço encurvado pela presença nele de uma massa. E uma geodésica é o caminho mais curto entre dois pontos, numa determinada geometria. É a trajetória que segue no espaço-tempo um objeto em queda livre, ou seja, livre da ação de forças externas. Por exemplo, a trajetória orbital de um planeta em volta de uma estrela é a projeção no espaço 3D de uma geodésica da geometria 4D, no espaço-tempo em torno da estrela. A massa altera a métrica local. O centro de tudo isso é o tensor métrico, que define a métrica quadridimensional. Mas em espaços-tempos curvos, há a adição de mais alguns elementos, como o tensor de curvatura, que descreve uma curvatura. No caso, é o tensor de curvatura de Ricci, que acaba por descrever uma variedade riemanniana. Temos também o escalar dessa curvatura e o tensor energia-momento, que descreve o quanto uma massa ou energia pode curvar o espaço-tempo. Chegamos então à equação de campo de Einstein. De um lado temos a energia e a massa, e do outro, geometria. É uma equação geométrica que descreve a curvatura do espaço-tempo de acordo com a massa. Há várias métricas para se resolver a equação de campo. A mais famosa delas é para o caso das massas esféricas estáticas, a métrica de Schwarzschild. Temos também a métrica de Kerr, para massas esféricas em rotação, e a métrica de Kerr-Neumann, para massas esféricas girantes com cargas elétricas. A teoria da relatividade é um fato e está presente no nosso cotidiano. O sistema de GPS, por exemplo, só é possível graças à relatividade geral. Um dos métodos de se encontrar planetas extrasolares é usar o método da chamada lente gravitacional. Quando um planeta passa em frente à sua estrela, este deforma os raios de luz. O mesmo método é usado para se localizar buracos negros. Podemos provar a distorção do tempo utilizando relógios atômicos, e fora de campos gravitacionais fortes, o tempo passa mais rapidamente. Uma das primeiras provas cabais da relatividade geral veio em 1919,
com eclipse solar na Ilha do Príncipe, em São Tomé, e também em Sobral, no Brasil. A prova veio com o astrônomo inglês Arthur Eddington, que mostrou a luz das outras estrelas se curvando ao se aproximar do Sol. E como dito anteriormente, a precessão do periélio de Mercúrio bate com a relatividade geral. A relatividade geral, assim como a restrita, revolucionou o mundo, e dela se segue várias consequências. O espaço-tempo pode ser curvo e a gravidade é o efeito dessa curvatura. Massas e luz, ao se aproximar de um espaço-tempo curvo, percorrem uma geodésica. Da equação de campo de Einstein resultam os buracos negros, corpos errantes resultados de estrelas mortas, que possuem uma gravidade extrema. Também se segue da relatividade a teoria do Big Bang. A equação de campo de Einstein mostra que um dia o universo estava comprimido num único ponto. Por desacreditar nisso, Einstein adicionou uma constante à sua equação, a constante cosmológica. Einstein mais tarde reconheceu o erro. A relatividade também pode prever o formato do universo, através da densidade de matéria, e também pode prever se ele se expandirá indefinidamente ou retrairá. A teoria da relatividade geral, apesar de revolucionar a física, é uma teoria clássica. Se baseia no determinismo, atua a grandes distâncias e em objetos macroscópicos, do tamanho de planetas, estrelas e galáxias. A gravidade pela relatividade geral é consequência da curvatura do espaço-tempo e não pode ser quantizada. Muitos dos mistérios que ainda persistem na física é devido à inconsistência da relatividade geral com a mecânica quântica. Se pudermos juntar as duas, explicaríamos os buracos negros e o próprio início do universo. Há alternativas para essa união, como a gravitação quântica, que se baseia na supersimetria, considerando a gravidade como uma força interdimensional intermediada por gravitons. Mas ainda estamos só no começo. Muito trabalho ainda precisa ser feito. Esse ano é o centenário da relatividade geral, e fica aqui a minha homenagem a Einstein e a todos que participaram da elaboração da teoria e dos experimentos, e que com certeza nos ajudaram a entender um pouco mais do nosso ainda estranho universo.